Irmãos, esta manhã é uma manhã assim, de muita alegria para nós, porque a gente celebra, a ressurreição de Jesus, manhã de Páscoa, e nós estamos aqui vendo que como Ele é bom, Deus está sempre presente conosco. Quero convidar a igreja para ler comigo Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 4. Diz assim o texto: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, eu tenho observado, muitas vezes a gente, num dia especial como hoje, nós falamos muito a respeito da vida de Jesus, a vida que Jesus viveu aqui, no meio de nós. Ele se esvaziou da sua glória, desceu aqui como um homem, nasceu como um homem e viveu no nosso meio, ainda que ele seja Deus. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero falar não do Jesus, o homem, mas de Jesus, o Deus. A sua glória, desde o princípio. Diz aqui o texto: no princípio era aquele que é a palavra. A palavra, o termo lá no grego, no original, é o termo logos. Logos no grego significa palavra, significa verbo, inclusive algumas traduções está traduzido como verbo. Significa também razão, discurso. Isso é o termo do grego, o que significa. Já o conceito da filosofia define como é a razão ou o princípio da inteligência. Mas quando as Escrituras diz para nós aqui, Jesus é a palavra, é o Logos de Deus, é a razão. Lá no livro de Provérbios, começa a nos descrever desse Jesus da eternidade, o Deus Todo-Poderoso. Provérbios, no capítulo 8, eu quero ler com você. Provérbios, capítulo 8, verso 22 em diante. O texto nos fala sobre a sabedoria, mas nos fala da sabedoria como se fosse uma pessoa. E diz lá o texto: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade. Desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ele está falando aqui de uma pessoa, ele está falando aqui do verbo vivo de Deus. Ele está falando aqui da sabedoria, da palavra do Senhor. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. É o verbo vivo de Deus. A Bíblia fala em João que o pão da vida desceu do céu. O pão vivo de Deus desceu do céu. Aqui o texto fala, ele estava com Deus e ele era Deus.
quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, teve uma situação, um momento em que Jesus tinha dito para eles: vocês sabem qual é o caminho. E aí os discípulos começaram a perguntar: mas como vamos saber qual é o caminho? E um deles falou assim: mostra-nos o Pai, porque ele falou que ia para junto do Pai. E Jesus respondeu lá em João 14, verso 8 e 9. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Jesus, irmãos, é a expressão viva do Deus vivo. Jesus, ele desceu do céu para trazer luz para todos nós. Jesus desceu do céu, ele sendo o grande arquiteto, né? Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. E ele veio, se humilhou na forma de homem, para mostrar ao mundo o seu grande amor por nós. E falando sobre esse Jesus, que mesmo ele sendo Deus, ele estava lá no princípio com Deus. A Bíblia fala que ele era Deus. Ele não usurpou-se desse título quando ele desceu entre nós, mas ele se humilhou na forma de homem. Diz lá Paulo aos Filipenses, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Jesus, deixando a sua glória, o Criador de toda a terra, aquele que estava na formação de todas as coisas, a Bíblia fala que sem Ele, nada do que foi feito existe. Sem Ele, nada do que foi feito existe. Ele se esvaziou de tudo isso e viveu aqui entre nós como homens. E Ele, descendo aqui, caminhou conosco. Ainda, irmãos, que Ele fosse excelso, soberano, poderoso, Ele se inclinou para mim e para você. Amém. Diz lá em Isaías: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmãos, sabe que Deus se importa com a gente? Deus se importa com você. Mesmo Ele estando num lugar tão sublime e alto, num lugar, sim, que está acima de tudo, Ele se importa com a gente. E Ele se inclina para nós, para nos atender nas nossas necessidades. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Imagina só, irmãos, alguém com tanta importância, com tanto poder e glória, se importar com um ser tão pequeno como eu e você. Deus é tremendo. Ele, quando deixou a sua glória por amor de nós, realmente Ele estava ali demonstrando o quanto nós somos importantes para Ele. Você é uma pessoa importante para Deus. Eu não sei assim, quanto vocês têm noção disso. Essa semana eu comecei a ler o Evangelho de João, e quando eu estava nessa passagem aqui, que eu li isso aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele me chama de amigo. Aleluia. E Ele me chama de amigo. Pensa numa pessoa assim muito ilustre, importante, e convida você para cear com ela, para comer à sua mesa, para jogar bolinha de gude contigo.
para poder brincar com você. Essa pessoa tão ilustre, importante, está demonstrando o que com isso? Que você é importante, que você tem importância para ela. Eu fico assim, imagina você recebendo uma pessoa ilustre. Eu não sei o que você considera uma pessoa assim muito importante, ilustre, mas vamos pegar dentro do âmbito terreno, vamos pegar assim no Brasil, o presidente vai e você está aí sentado com ele, cumprimenta. Olha quantas pessoas aí têm procurado chegar perto do presidente para estar junto com ele. Imagina a rainha Elizabeth lá na Inglaterra, ou sei lá, alguma pessoa importante, e essa pessoa pegar e conversar com você, chegar perto de você e tratar com você na intimidade. Sabe o que é isso, irmãos? É amor, é cuidado. E ele, sendo o Senhor da glória, esvaziou-se de tudo isso para estar do nosso lado. Irmãos, em dois momentos aqui na vida terrena de Jesus, Deus o exaltou. Primeiro foi lá no batismo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Outra versão diz: Esse é o meu Filho amado, com quem eu me comprazo. Deus mesmo estava falando a respeito do seu Filho que estava ali sendo batizado. Em outra ocasião foi na transfiguração, quando ele convidou Pedro, Tiago, João para estar ali junto com ele, e ele subiu no monte, e ali naquele monte está o texto lá em Marcos, no capítulo 9, verso 2 e 3, depois eu vou ler o verso 7. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E no verso 7, a seguir apareceu numa nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que diz: Este é o meu Filho amado, ouçam-no. 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 Então, nessas duas ocasiões, Deus exaltou Jesus diante dos homens, de uma maneira audível. E apenas um momento, Deus virou o seu rosto de Jesus. E esse momento foi aqui, o momento da cruz. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no verso 27, 45 a 46. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento, Deus virou seu rosto para Jesus. Sabe por quê? Porque ali ele estava assumindo nosso pecado. Ele se fez pecado. Ele, sem ter culpa alguma, ele estava assumindo o pecado de toda a humanidade. E ali o Senhor virou o seu rosto dele, porque não podia ver aquela coisa horrenda que estava na cruz. Diz lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 5: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados.
Foi o único momento quando Deus virou seu rosto para não ver Jesus. E Jesus ali se sentiu desamparado, abandonado, porque ele estava assumindo a culpa de todos nós. Jesus, irmãos, estava pronto. Finalmente ele estava pronto para cumprir o seu propósito diante de Deus. Mas agora ele estava prestes a retomar a sua glória do início. Está na última oração que Jesus fez pelos seus discípulos e com seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele começa a oração dizendo o seguinte, lá no versículo 1: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, irmão, já estava pronto, já estava prestes a retomar aquela sua glória, de poder sentar-se do lado do trono de Deus, e de lá ele poder glorificar a vida de cada um dos filhos por quem ele pagou o preço e que o recebeu para caminhar com ele. Pois a Bíblia fala que aquele que crê nele, aquele que crê em Jesus, está sentado nas alturas com ele. Ele está lá regozijando também com o Senhor. Você que tomou uma decisão para Jesus, você que crê em Jesus Cristo, você que anda nos seus caminhos, a Bíblia fala que você está sentado com Ele nas regiões celestes. Glória a Deus. Ao terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder e autoridade. E aí, depois do túmulo, a porta do túmulo não pôde deter Jesus. Irmãos, que emoção a gente poder olhar para o túmulo e ver que o túmulo está vazio, não tem mais ninguém na cruz, a cruz está vazia, o túmulo foi aberto porque Jesus ressuscitou. Jesus está de pé, está sentado ao lado do Senhor, e de lá ele reina por toda a eternidade, porque ele agora retomou a sua glória. E ele disse isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele fala, no verso 18: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dado autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide agora. Podem ir, vão na força do Senhor, vão nessa capacidade que o Senhor dá. Fazem discípulos das nações. Ainda em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 17 e 18, quando vi ali João descrevendo aquela cena maravilhosa, não mais de um Cristo frágil, humilhado, que estava sendo desprezado pelos homens, mas num Cristo glorioso, num Cristo vivo. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem as chaves, irmão. Jesus tem as chaves. Irmãos, nos últimos dias ele se manifestará mais uma vez sobre a terra. E eu quero terminar lendo esse texto aqui com os irmãos. Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais.
Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, tem estado uma época, um tempo, em que as pessoas não dão crédito a esse Cristo. Parece que olham para Ele como fizeram num dia, num feriado de carnaval. Colocaram uma figura humilhante no meio da passarela e o humilharam, xingaram, zombaram dele. E as pessoas hoje, nos tempos de hoje, estão fazendo coisas pensando que esse é o Cristo que estava lá na cruz do Calvário, humilhado por causa do pecado da humanidade. Mas esse Cristo que ressuscitou, ele diz: todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. E um dia ele vai voltar agora, vai vir na sua glória, naquela glória que ele tinha antes da consumação, antes de ser feito os tempos, os séculos. No princípio de tudo, ele estava lá, ele estava com Deus, ele era Deus. E ele está agora reinando, ele ressuscitou, ele está vivo. E a Bíblia fala aqui que ele vai vir agora e vai pisar o lagar da ira de Deus. Ele vai trazer justiça sobre toda a terra. E essas pessoas que zombam dele, que não creem nele, que não dão crédito àquele que ele está falando na sua palavra, esse Cristo que se esvaziou da sua glória para descer e viver no meio de nós, para nos acolher, ele vai voltar. E ele vai voltar com poder e glória. E nós louvamos a Deus, porque ele está vivo. Nós não servimos mais a um Cristo que foi humilhado, que estava lá na cruz. Às vezes a gente pensa num Cristo só dessa forma, num homem frágil que viveu no meio de nós. Mas eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, como diz aqui o texto que lemos, no princípio ele era aquele que é a palavra, estava com Deus, ele era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele deu a sua vida por mim e por você. Ele está no nosso meio e ele reina no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito daquela frase que o pastor Arnildo costumava citar aqui. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Eu digo, Jesus Cristo está vivo. Verdadeiramente ele ressuscitou. Jesus se levantou dentre os mortos e reina no nosso meio. Reina no nosso meio. E ele, irmãos, tem dado oportunidade a cada um de nós. Passamos pelos momentos de dor, de luta, mas ele está do nosso lado. E ele falou assim que ele está preparando para nós um lugar especial, para que a gente possa estar para sempre com ele. Então, deleita-se na presença do Senhor. O cristianismo que hoje vivemos não é o cristianismo histórico, é o cristianismo que a gente experimenta o poder da ressurreição de Jesus dentro de nós. Porque a Bíblia fala que se nós cremos em Cristo, o poder que o ressuscitou dentre os mortos vivificará também o nosso corpo mortal para servirmos ao Deus vivo. Purificará a nossa consciência, abençoará a nossa caminhada e nos fará triunfar juntamente com Ele. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor,
pela obra maravilhosa que o Senhor realizou por nós, pois ali estava a maior demonstração de amor, de cuidado, de carinho, de consideração, ó Pai. Muito obrigado pela tua graça sobre nós, mesmo sem nós merecermos coisa alguma. O Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos alcançado com as tuas mãos de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse dia seja um dia de grande celebração para todos os teus filhos, ó Pai. Que os teus servos possam se sentir valorizados, amados, cuidados, porque é isso que o Senhor veio fazer na nossa vida. Recebe, pois, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Que o Senhor continue reinando para todos sempre. E recebe toda a nossa adoração e louvor. Nós oramos em nome de Jesus.